Nos últimos tempos, o que tem atrapalhado muito a gente é conseguir montar um PC gamer barato, que roda bons jogos, é a placa de vídeo, né? Esse é o componente principal por desenhar os quadros e renderizar os jogos que a gente está reproduzindo no nosso computador, né? Boa parte dos programas 3D, seja os jogos, programas de edição e tudo mais. E, infelizmente, devido à pandemia que aumentou, né, a quantidade de mineradores aí usando suas placas de vídeo para trabalhar, eles acabaram comprando todas as placas de vídeo que tem no mercado e as que tinham acabaram ficando muito caras. Então o que a gente tem hoje em dia para estar conseguindo uma placa de vídeo mais em conta é estar comprando uma placa de vídeo usada ou adquirindo um modelinho de placa de vídeo lá no AliExpress, que é aquele site chinês que tem de tudo, kitzinho, processador, memória e tudo mais. Porém eu estava pesquisando, eu não achei uns modelos muito interessantes lá, então eu lembrei de um site que eu via quando eu era mais novo, que eu queria muito comprar peças de PC lá, que já está miliano antes do AliExpress, que é o eBay. O eBay é um site de compra e vendas, assim como o AliExpress e Mercado Livre da vida, que tem diversos componentes, porém o principal diferencial do eBay é que não são apenas vendedores chineses, não é focado só no mercado chinês, né? É focado no mercado internacional. Então a gente tem anúncios da França, anúncios de Portugal, anúncios da Europa, anúncios de diversos países e diversos lugares ao redor do mundo. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha em alguns modelos de placas de vídeo que eu selecionei pra gente dar uma olhada e a gente vai comentar um pouquinho sobre. Então se você achou o tema interessante, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para estar apoiando a gente para o canal chegar cada dia mais longe. Vamos lá! Bom, já estamos aqui no PC, na tela principal do eBay, e a gente já tem um anúncio de uma placa de vídeo aqui, né? Tá saindo por 59 dólares 99 centavos de dólar, que dá exatamente 336 reais e 60 centavos. Se a gente ver aqui, a gente tem uma EVGA GeForce GTX 560 Superclocked, tá? Plaquinha essa de 1 GB GDDR5, tá? Essa plaquinha, ela é para ser um modelo que vem depois da 550 Ti para fornecer mais desempenho, tá? Eu pesquisei muito placas de vídeo de entrada aqui porque eu queria fazer um vídeo abrangendo todas as categorias, inclusive o link de todas as placas vão estar aí na descrição. Porém, cara, tava muito difícil de achar coisas no bom preço e com bom desempenho, tá? Então, para começar no patrimônio, né, no mercado de entrada, esse foi o modelinho mais interessante que eu encontrei para estar mostrando para vocês aqui no eBay, tá? Então, a NVIDIA GeForce GTX 560 é uma placa de vídeo que utiliza o chip gráfico GeForce 114. A gente tem 336 CUDA-cores, 56 TMUs e 32 ROPs, incluindo variações de 1 GB e 2 GB de DDR5, operando a 256 bits, tá? Essa plaquinha de vídeo tem um desempenho muito interessante mesmo no dia de hoje, mas a gente já está falando de uma placa bem antiguinha, tá? A gente está falando de uma placa de 17 de maio de 2011. Então a gente tem uma placa que agora já tem praticamente 10 anos, né? Daqui a alguns meses é uma placa que vai completar os 10 anos de idade. Apesar disso, ela ainda desempenha muito bem, por incrível que pareça. Porém, um ponto que deixa mais a gente cabreiro referente a essa plaquinha, que é o consumo, que não é nada baixo, tá? A gente tem um consumo de 150 watts de TDP da placa de vídeo, então a gente tem dois conectores de 6 pinos para alimentar essa bichinha. Aqui no canal tem conteúdo sobre ela, tem um comparativo entre ela e o GTX 760, recomendo vocês darem uma olhada depois se sentirem interessados por essa plaquinha aqui, tá? Separei alguns vídeos, alguns comparativos pra gente ver aqui, e a gente vê que a GTX 560 ela dá uma surra na 550 Ti, tá? Tem jogos que ela chega a dar o dobro do FPS, né? O dobro da taxa de quadros que a GTX 550 Ti fornece. Olha lá. Ó, aqui é 560 e aqui é 550 Ti, aqui no canal do Gaming Bench, tá? Em todos os jogos ela ganha, tá? Pra ficar claro pra vocês. Assassin's Creed Odyssey, alguns jogos ela ganha com a margem maior, alguns jogos ela ganha com a margem menor, mas sempre ela ganha. Olha o Red Dead Redemption 2. 3 FPS de diferença, mas como o jogo tá com muito pouco FPS, esses 3 FPS de diferença de fato faz uma diferença, cara. Olhando aqui, esse daqui dá pra perceber que é um jogo, né, que tá tipo um videoplay, né, uma videoconferência, né. Esse daqui parece um slideshow, cara. Parece tipo aqueles flipbook. Os caras colocam o desenho e vai passando as páginas, um desenho por vez. É essa a impressão que dá nesse daqui, cara. Então, eu nunca vi 3 FPS que fizeram tanta diferença, cara. Aqui a gente consegue ver no Fortnite, no modo Tenet Below, né? No modo 1080p baixo, não tá no modo desempenho beta, muito menos desempenho alpha, porque não era da época, tá? Então, a gente vê mais um joguinho aqui no Far Cry New Dawn. Esses são os dados também. Vou deixar o link desses vídeos para vocês na descrição, para vocês verem por conta própria, tá? E aqui a gente consegue ver também a diferença da GTX 560 para GTX 460, 660, 750 Ti e 1030 no Fortnite no modo 1080p
performance beta, tá? Então olha só. Ó, 98 contra 92, vamos passar mais um pouquinho. Anunciozinho contra anunciozinho, ó. Na verdade, quem tem um desempenho superior à GT 1030 é a GTX 460, por incrível que pareça, e não a 560, tá? Até porque a GTX 460, ela consome um pouco mais que a 560, então bem provável que o chip gráfico ele tenha uma elasticidade um pouco melhor para desempenhar. A gente consegue ver claramente aqui. A GTX 560, na verdade, aqui no Fortnite, ela fica bem parecida com a GT 1030, tá? Levando em consideração que a GT 1030 consome um terço. Olha aí. Outro modelinho de placa de vídeo que eu encontrei aqui na eBay, que eu acho que tá com um preço interessante, pra mim tá mostrando pra vocês, é a GameWard GTX 750 de 2 GB, tá? Eu encontrei as referências dessa placa de vídeo aqui no Tech Power Up, e a gente tem aqui, ó, um chip gráfico GM107, né, que é o chip da GTX 750, 512 CUDA cores, 32 TMUs, 16 OPS e 2 GB de memória GDDR5, tá? Se a gente olhar, é uma placa igualzinha, tá? Realmente é essa placa aqui. Não tem nenhuma modificação por parte desse anúncio. E aqui a gente tem anúncio com uma avaliação de 100% de feedback positivo, tá? Então é um vendedor que já tem bastante venda dentro da plataforma e 100% das vendas dele não ocorreram nenhum problema. O que é bom pra gente, né? Graças a Deus. Aqui uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês, que vocês devem ter notado, é que em alguns anúncios tem essa informação aqui da devolução e outros não, tá? Sobre essa questão da devolução, que eu tenho para dizer para vocês basicamente é o que aqui não é igual ao AliExpress, a gente não tem a devolução garantida em todos os pedidos, tá? Aqui vai depender do vendedor, ele pode colocar se ele coloca a devolução ou não. Em quais casos a gente pode utilizar a devolução mesmo em anúncios que não tem? Quando a gente não recebe a nossa mercadoria, óbvio, né? Ou em anúncios que a mercadoria ela chega com defeito ou diferente do que foi anunciado. Só nesses cenários que a gente consegue a devolução. Inclusive, é muito importante quando a gente compra no eBay gravar abrindo a mercadoria, porque a gente vê se vê alguma coisa de errado já logo de cara, porque o eBay ele é um pouco mais restrito nessa parte em relação ao AliExpress, tá? No AliExpress a gente tem devolução, mesmo se o produto estiver funcionando tudo bem, se a gente não tiver gostado, a gente vai lá e devolve, né? Então, vocês vão ver aí nos próximos anúncios que tem alguns que não tem essa questão da devolução. Então, eu acho interessante ressaltar isso daqui com vocês, se vocês estiverem pensando em adquirir alguma dessas placas que eu vou estar mostrando aqui, tá? Mas assiste esse vídeo até o final para você ver todas as referências de placas de vídeo aí e para me comentar um pouquinho com vocês referente ao que eu acho disso daqui, tá? O próximo modelinho de placa de vídeo que eu tenho para mostrar para vocês aqui, que eu acho que tá num preço muito legal também, é a NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, né? A 750 Ti vocês já conhecem, é uma placa que tem um desempenho legal, consome pouco, ainda hoje tem um preço consideravelmente alto aqui no mercado nacional, até porque é uma placa que ainda roda jogos, uma das placas de vídeo mais vendidas da Nvidia, tá? Tenho certeza, isso daqui não restam dúvidas. E aqui a gente tem um modelinho da Asus, modelinho com entrada HDMI, DisplayPort e VGA. A gente tem aqui, opa, ó, a gente tem HDMI, VGA e duas TVI. Na verdade, a DisplayPort a gente não tem nessa variante aqui, ó. A gente consegue ver aqui a plaquinha, tudo mais. Legal. E aqui a gente tem um vendedor também com boas avaliações, 98,8% de avaliações positivas. A gente tem 21.278 estrelas, tá? Então, quanto mais vendas de qualidade o vendedor tem, maior é a quantidade de estrelas dele, tá? Igual a gente consegue ver aqui em cima. Esse é um anúncio com uma revisão de 4,6, tá? Então, sobre a GTX 750 Ti eu não vou falar muito porque você já conhece, é uma placa com desempenho muito bom. O único problema dela é porque ela já é um pouco antiga, né? Uma placa lá de 2014, mais ou menos. Então a gente só tem o DirectX 11, a gente tem o DirectX 12 emulado por software, tá? Então alguns jogos, mesmo ela tendo um chip gráfico de potência decente, vão rodar mal porque não vai estar rodando no DirectX 12 nativamente, tá? E para solucionar essa questão do DirectX 12, tem outro modelinho de placa de vídeo que eu vou mostrar para vocês já já. Mas aguenta lá e vamos ver a nossa próxima concorrente aqui no eBay. Próximo modelinho de placa de vídeo que eu tenho para mostrar para vocês é a Sapphire AMD Radeon R9 270
de 2 GB, tá? Aqui a gente está falando de uma placa de vídeo que tem um pouco mais potência que a GTX 750 Ti, porém que consome mais também, como é grande parte dos casos das placas da AMD, né? A gente tem aqui na parte traseira, consegue notar 2 conectores de alimentação de 6 pinos, então é uma placa que consome mais do que a GTX 750 Ti, mas que vai entregar mais FPS também. Sobre isso não restam dúvidas, tá? Aqui a gente tem um modelinho de referência da Sapphire, que também é uma marca conveniada, né, da AMD, então não tem que se preocupar sobre a placa vir fake, que a gente tem que ficar mais de olho nessas marcas que não são originais, né? Nessas marcas que são conveniadas com a empresa é mais difícil de ver algum produto com alguma especificação faltando, tá? Então aqui a gente tem a Sapphire AMD R9 270 de 2 GB saindo por R$ 673,26, tá? Vendedor também com boas avaliações de 98,4% de avaliações positivas. Agora, para resolver de fato a questão do DirectX 12, a gente tem aqui a AMD Radeon RX 460 de 2 GB, tá? Aqui a gente tem uma placa de vídeo já mais recente, mais ou menos ali para meados de 2015, 2016, tá? Já tem compatibilidade nativa com DirectX 12, então no quesito desempenho ela fica entre uma GTX 750 Ti e uma GTX 950, tá? Ela tem um pouquinho menos desempenho que a 950, porém pelo fato dela ser mais recente e já ter compatibilidade com o DirectX 12, tem uma grande maioria dos jogos que ela acaba tendo mais desempenho que placas mais fortes que ela, porém mais antiga, como a GTX 760, HD 7970 e R9 370, tá? Então eu selecionei esse modelo justamente por ter essa questão de ser mais novo, ser mais econômico e por o preço até que tá pagável, né, pelo desempenho que a gente vai ter nessa plaquinha. Ela tá saindo hoje por R$ 729,37. Aqui nesse anúncio a gente tem também 30 dias para devolução. Nesses anúncios que a gente tem 30 dias para devolução, a gente pode devolver o produto, tá? Sem ter um motivo específico, igual o caso que eu falei para vocês. Mas se a gente clicar aqui em ver detalhes, a gente vai ser redirecionado para cláusula de devolução aqui do eBay, né? Que a gente tem esse serviço eBay entrega garantida. Ele explica para a gente mais ou menos como funciona a devolução nos anúncios que tem, né? Essa questão aqui da devolução, né, da entrega garantida, e nos anúncios que não tem esse tipo de devolução, tá? Que é o caso que eu estava falando para vocês anteriormente. Eu encontrei aqui no Tech Power Up essa placa de vídeo, é uma Sapphire RX 460 OC, né? A gente consegue ver, ó, é igualzinha a essa placa aqui. E a gente tem o chip gráfico Befin, né? 896 Stream Processor, 56 TMUs, 16 ROPs e 2 GB de memória GDDR5 operando na largura de banda de 128 bits, tá? Então a gente já tem uma plaquinha com compatibilidade ao DirectX 12 nativo e um consumo moderado de 75 watts apenas, tá? Então a gente poderia até alimentar essa placa aqui com a alimentação apenas da PCI Express, mas eu já vi variantes de RX 460i com conector de 6 pinos. Essa daqui inclusive não tinha notado isso, muito bom, porque vai ser uma placa que consome menos e eu acho que pelo preço dá para se pagar, né? A gente tem frete grátis também. Outro ponto que eu tenho para falar para vocês é que o envio na eBay é um pouco mais demorado que o envio no AliExpress, tá? No AliExpress eles têm um certo tipo de conveniação com Correios, então acaba chegando mais rápido as mercadorias aqui no Brasil. Tem aquele tipo de entrega lá que era que era com uma transportadora, né, que tinha entrega em 12 dias para São Paulo. Aqui no eBay a gente não tem isso, pelo menos eu não sei. Então o prazo de entrega é um pouco maior, igual a gente consegue ver. O prazo estimado dessa entrega aqui é entre 16 de fevereiro e 5 de abril, né? Então mais ou menos a gente tem ali um prazo estimado ali de 1 mês e 14 dias, 1 mês e 16 dias. É um prazo bem mais alto, né, do que a gente está acostumado no AliExpress, que chega em 14 e 16 dias. Daí não tem como, tipo, deixar passar, né? Aqui a gente tem um vendedor com 98,4 de feedback positivo. E aqui a gente tem 30 dias para devolução por qualquer motivo, tá? Mais um modelinho de placa de vídeo que eu tenho para mostrar para vocês. Esse daqui também muito legal é a NVIDIA GeForce GTX 950. Como eu falei para vocês anteriormente, a RX 460 é uma placa muito legal, tem um desempenho interessante, consome pouco, porém a GTX 950 tem um pouco mais de desempenho que ela, né? A GTX 950 da ASUS, aqui nessa loja SG, Gemília, não sei o que lá das quantas, milho, não sei o que das coisas, com 98,6 de avaliações positivas, tá saindo hoje por R$ 139,32, tá? O que dá pra gente exatamente R$ 781. Nesse anúncio a gente tem 30 dias para devolução também. Então esse é o modelinho oficial da ASUS. Eu puxei as especificações do Tech Power Up
e tava tudo batendo com de fato uma GTX 950. Então aqui a gente tem que ficar de olho que a gente tem um conector de alimentação de 6 pinos, tá? Então é uma placa que vai consumir mais que a RX 460, por exemplo. Isso não é obrigatoriamente, tá? Mas se a placa tem um conector de alimentação de 6 pinos, ela tem uma limitação maior, né, em relação a quanto ela pode usar. Uma placa de vídeo que não tem conector de 6 pinos não consegue puxar mais que 75 watts, porque é o máximo que o conector, né, que o slot PCI Express da placa-mãe entrega. Então quando a gente tem esse conector aqui, a tendência é que a placa possa subir um pouco mais o seu consumo, tá? A GTX 950 também é uma placa de vídeo com desempenho muito legal e que vai ficar pouco na frente da RX 460, tá? Por último, o último modelo de placa de vídeo que eu tenho pra mostrar pra vocês, que eu achei que tá num preço muito bom mesmo, cara, que eu fiquei até um pouquinho cabreira, assim, eu poderia dizer. Na mesma loja, tá? Na SZ Gemília, é a GTX 960 de 2 GB da Asus, tá? Eu dei uma pesquisada e eu não encontrei a GTX 960 da Asus com esse cooler referência, né? Que é o cooler stock da Founders Edition da GTX 960, que é aquele cooler blower, é até um ponto de visão para ficar bem avisado para vocês aqui que esse modelinho de placa de vídeo, quando tem um cooler blower, esquenta, que é uma beleza, tá? Placa de vídeo blower foi feita para ter duas funcionalidades: ser uma placa de vídeo e um forno ao mesmo tempo. Cara, é uma loucura. Eu não conheço nenhuma placa de vídeo blower que trabalhou fria ou que trabalha fria, tá? De fato, é um tipo de placa de vídeo que esquenta bastante. Tem uma GTX 960 de 2 GB da Asus, tá? Eu pesquisei, igual falei para vocês, não encontrei esse modelo com essa carapaça, porém analisando o espelho da placa, né, o PCB de fato é o PCB da Asus de uma GTX 960. A gente tem algumas gravuras aqui. E a conclusão que eu cheguei foi que eles remontaram essa placa, né? Pegaram um cooler de referência para essa plaquinha de vídeo e um espelho de referência também e montaram nessa GTX 960, tá? Que se a gente olhar as saídas de vídeo que a gente tem nessa placa aqui, é a mesma que a GTX 960 Asus Turbo, tá? Então, praticamente eles só fizeram esse projetinho de trocar o dissipador e o espelho da placa de vídeo, tá? Como a gente consegue ver aqui, ó, a gente tem uma, duas e três saídas de DisplayPort, uma saída HDMI e uma saída DVI digital. E é a mesma coisa que a gente tem aqui, ó, uma, duas, três DisplayPort, uma HDMI e uma DVI digital. Então isso me leva a crer que é de fato uma GTX 960 da Asus, porém que eles fizeram essas mudanças, né? Trocaram aquele cooler da Asus Turbo por esse cooler convencional aqui, né, do modelo referência, do modelo Founders, e trocaram o espelho também para o modelo básico do modelo referência, modelo Founders, tá? Sobre essa placa aqui, igual eu falei para vocês anteriormente, eu tinha ficado um pouco cismado, né, logo de cara, mas aí eu fui pesquisar mais um pouco referente ao vendedor, vi que ele tinha boas qualificações e eu já vi que tinha 14 vendidos, tá, e não tinha nenhuma reclamação. Então bem provável, é uma placa verídica que chega funcionando legal. Bom, esse vídeo aqui na verdade não é muito uma indicação de compra, tá, é mais passando para vocês mais algumas opções. Vou deixar o link de tudo aí na descrição, vocês dão uma olhada por conta de vocês. Se tiver alguma dúvida pode deixar aí que a gente pesquisa e dá uma olhada, tá? O ponto que eu tenho para falar para vocês é que, diferente de qualquer site que importe algo de fora do Brasil, a gente corre o risco de ser taxado, tá? O eBay não isenta a gente disso, o risco existe, assim como existe na Gearbest, no AliExpress e diversos outros sites que trazem alguma coisa de fora, tá? Bom, no mais vídeo foi esse, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comentário, pode deixar tudo aí abaixo que eu vou estar dando uma olhada. Bom, vou finalizando o vídeo por aqui. Falou!